vou falar sobre vacina, eu vou falar sobre passaporte. Sou professora de História antes de ser deputada estadual, e assim como muitos médicos, farmacêuticos e especialistas falaram de suas áreas, eu vou falar da minha. No início da década de 1910, uma empresa americana chamada IBM, essa que os senhores estão vendo aqui, lançou uma tecnologia de cartões perfurados. A IBM se chamava International Business Machines. Essa empresa de cartões perfurados foi um grande avanço tecnológico. E a tecnologia é muito boa, mas assim como uma faca, como um carro, como uma vacina, como qualquer experimento científico ou avanço científico pode ser usado para o bem e para o mal. A IBM teve uma filial lançada na Alemanha e se chamava Deromag. Foi um nazista que ajudou a fundar essa empresa na Alemanha. Logo que assumiu o governo, Hitler começou um censo da população. Uma característica fundamental de todo ditador é o controle da vida privada do povo. Esse cartão, lançado pela IBM, era um cartão perfurado que tinha informações sobre a religião, a profissão, a nacionalidade e até questões de saúde de todos os cidadãos alemães. Óbvio, o objetivo de Hitler não era perseguir todos os cidadãos alemães. Era apenas identificá-los. Então, a princípio, esse cartãozinho marcado com furos servia para classificar as pessoas. Tem algum problema em entregar um cartãozinho perfurado para cada cidadão? Aparentemente não. Inicialmente, parecia somente um censo, um cadastro, um passaporte, um número. Mas a parceria do Terceiro Reich com a IBM, também chamada de Deromag, foi o primeiro passo para classificação, identificação e segregação. Sem os cartõezinhos da IBM, uma tecnologia, seria impossível para Hitler saber aonde estavam os judeus, quem eles eram. É verdade que o Holocausto teria acontecido da mesma forma. Porém, Hitler utilizou um mecanismo aparentemente inofensível, o simples cadastro, a classificação de pessoas. O passo seguinte do governo nazista foi o confisco de propriedades. Ou seja, você não vai ter acesso ao dinheiro ou não vai ter acesso ao seu direito de trabalhar. Será que isso já aconteceu em algum lugar? Será que está acontecendo em algum lugar? Bom, no Canadá, recentemente, no dia 14 deste mês, foi anunciado pela ministra de Finanças que o governo canadense bloqueará as contas bancárias dos envolvidos em movimentos anti-vacina. Além disso, o médico que nos antecedeu aqui, o Dr. Mário Catô, inclusive citou, Novak foi deportado e impedido de disputar um campeonato. Qual é o trabalho do tenista Novak? Da onde ele tira o dinheiro dele? Dos torneios, dos campeonatos, do esporte. Como professora de História, eu acho interessante falar sobre coisas que estão registradas. O doutor Mário Catô falou aqui sobre a história de outras vacinas. Eu não estou aqui para falar de vacinas, estou aqui para falar da história de passaportes. E este passaporte, que surgiu na Alemanha, com uma tecnologia aparentemente inofensiva, permitiu a seleção e a segregação. O próximo passo, depois do confisco dos bens dos judeus e de outros segregados, foi a deportação para campos de concentração. Num paralelo simplório, é impedir as pessoas de estarem no lugar onde elas querem ou de acessar locais públicos. Então, coisas comuns ao passaporte da IBM podem acontecer se nós, brasileiros, nós, cidadãos de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil, do Ocidente, dos Estados Unidos, da França, do Canadá, da Austrália, não estivermos sempre vigilantes. Eu quero respeitar o tempo dos outros palestrantes, então eu vou deixar apenas essas duas imagens fixadas aqui, para que os senhores não esqueçam que mais importante do que resistirmos ou não à própria vacinação, porque nós somos vacinados com relação a outras doenças e até a vacinação dessas doenças, contra essas doenças é obrigatória. Mais importante do que tudo isso é lutarmos
pela nossa liberdade e não aceitarmos um passaporte que prove que nós estamos ou não vacinados. Por isso, nós apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto único que reúne tanto a proibição da vacinação compulsória quanto a cobrança de um passaporte vacinal. E esse deve ser o assunto principal. É fundamental falar de vacina, mas mais do que isso, ninguém pode nos cobrar um papelzinho dizendo quem somos para entrarmos ou não entrarmos em um lugar. Muito obrigada.